Boa noite, galera do YouTube. Vim trazer material de ciências humanas, mas assunto globalização. Se o vídeo não ficar muito extenso, também vamos ler relações de trabalho. Globalização. As suas causas, o que promove o processo de globalização são o neoliberalismo, essa doutrina econômica que surge no mundo a partir dos anos 1980, e a terceira revolução industrial. A partir dela, todas as inovações tecnológicas, especialmente no setor de transporte e de comunicações, é que permite de fato que o mundo se torne melhor. Como uma das causas básicas é a evolução dos transportes e das comunicações, oriundo da terceira revolução industrial, percebe-se nitidamente um aumento nas migrações internacionais. Hoje, a facilidade que as pessoas têm para migrar, mudar de cidade, de estado e até de país é muito maior. As migrações são uma realidade do mundo globalizado e elas, claro, acompanham o processo de evolução tecnológica dos transportes e das comunicações. Afinal de contas, migrar hoje é muito mais fácil. Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles levavam em média de 4 a 6 meses para chegar aqui. Os navios saindo de Portugal, fazendo o trajeto para a costa brasileira, hoje essa mesma viagem acontece em 12 horas. Essa rapidez induz o processo de migração sem contar informações. Afinal de contas, hoje tem acesso aos meios de comunicação. Se pode saber tudo de qualquer lugar que você quiser. Iniciou-se no período das grandes navegações, países europeus começam a ter contato com outros locais do mundo. Então já se percebe uma integração. O processo de globalização só vai evoluindo. A globalização atual, essa integração como a gente conhece, realmente é fruto da terceira revolução industrial e do neoliberalismo, mas um processo longo. Produção em todo o espaço mundial. Quando compramos um produto industrializado, na verdade é uma montagem de peças que vem do mundo todo. É um fato marcante. Globalização. As empresas estão em todos os lugares. Essas empresas são chamadas transnacionais. Elas vão produzir onde for mais vantajoso, onde os custos são menores, onde o lucro vai ser maior. Vão incluir no mundo industrializado países que até então não produzia elementos industriais, países que eram essencialmente agrícolas. No entanto, hoje estão sendo incluídos dentro do mundo da industrialização. Por exemplo, o Brasil cresceu na industrialização com a globalização, porque acabou sendo alvo de grandes grupos estrangeiros. Algumas características: expansão do fluxo, mercadorias e capitais. Organismos internacionais surgiu basicamente após a Segunda Guerra. Vão levar um nível mundial às discussões mais consideradas sobre política, economia, meio ambiente. Podemos citar como exemplo a ONU, FMI, são instituições que discutem amplamente questões envolvendo o mundo todo. Não vemos um país, uma questão isoladamente. Parece que hoje tudo é realmente discutido em conjunto. Além desses organismos internacionais, existe também a questão dos blocos econômicos, os países tidos agindo em conjunto. Os grupos de discussão internacional, isso é a cara da globalização. Então, os problemas são levantados e são discutidos globalmente.
Mesmo que os países tenham, evidentemente, muitas diferenças, essa acaba sendo uma característica da globalização atual. Nova divisão internacional do trabalho. Temos países considerados centrais ou também desenvolvidos, com uma função específica de produzir tecnologia, de produzir investimentos financeiros no resto do mundo. Um segundo grupo que o Brasil faz parte, países emergentes. Os países são essencialmente fornecedores de matérias-primas e principalmente de mão de obra para essas empresas transnacionais. Temos países periféricos, são os países que fornecem matérias-primas. Essa nova divisão internacional do trabalho é a cara da globalização. Massificação da cultura e consumo. Praticamente o mundo todo ouve as mesmas músicas, assiste os mesmos filmes, as mesmas séries e come praticamente as mesmas comidas. Em função da informação para ser muito hoje difundida e facilmente difundida, assim um processo de massificação da cultura e do consumo, como se o mundo todo consumisse as mesmas coisas. Claro que as transnacionais são responsáveis por esse movimento, por esse projeto em ação, e acaba dando certo. Então as propagandas acontecem globalmente, as empresas atuam de maneira global no sentido de oferecer mercadorias, no sentido de oferecer aquilo que se consome de um modo geral. A globalização é para todos? Não, um processo de globalização intenso nos países, esse acesso às tecnologias, esse acesso aos meios de transportes avançados, esse acesso às grandes informações acontece de maneira facilitada. Que adianta de dizer que o mundo está diminuindo no sentido de não ter mais distâncias, de que as fronteiras estão caindo, de que hoje são globais, se o indivíduo não tem acesso à internet, por exemplo? Para aquelas que têm condições financeiras de participar dos grandes avanços tecnológicos. Relações de trabalho, mais um assunto de ciências humanas. Sujeitos, trabalhadores, parênteses, tudo que envolve as explicações das relações sociais entre os trabalhadores. Podemos falar da estrutura que envolve esses trabalhadores. Desemprego, falar também desse universo que envolve esses trabalhadores. As organizações, o campo da fábrica, o espaço, o lugar da estrela do trabalho. Karl Marx, parênteses, 1818 a 1883, parênteses, trabalho ontológico. No materialismo histórico, que é um método de Marx, trabalho ocupa uma categoria muito central, porque o trabalho são as formas como os seres humanos entram em contato com a natureza. De acordo com Marx, o trabalho provoca uma alteração na natureza e, ao mesmo tempo, no trabalhador. Nesse sentido, nessa alteração da natureza, modificando a natureza, modificando o trabalhador se humaniza, desenvolve a inteligência, as características intelectuais a qual ele possui. Através delas, o ser humano desenvolve, ou seja, a categoria analítica. O trabalho ontológico, ela é fundamental ao nosso ser. Pertence à nossa essência. O homem é um ser do trabalho. Trabalhamos para exercer uma finalidade que são as nossas necessidades. Trabalho alienado. Com o aparecimento das classes sociais e dos movimentos dos modos de produção ao longo da história da humanidade, o trabalho deixa de ser humanizado. Ele se torna alienado. Termo alienado, retirar e separar. Retirar do trabalhador que ele produziu tudo aquilo que o trabalhador
produz é dele, algo que ele produziu é retirado de si, ou seja, é alienado. De acordo com Marx, a sociedade de classes constitui um trabalho alienado, da base de toda a exploração do trabalho. A classe trabalhadora é expropriada, retirada do produto do seu trabalho. A consequência de um estranhamento na própria ótica de Marx entre o trabalho e o trabalhador, ele passa a não reconhecer-se mais no produto que ele produziu, ou seja, o trabalho que ele trabalhou não é mais seu. Esse estranhamento causa esse ódio que o trabalhador tem à aversão do trabalho, essa dificuldade de se reconhecer, porque ao invés de humanizar o trabalho, desumanizar chega a ter consequências mais ainda profundas, como um fetiche da mercadoria. Na sociedade burguesa, no capitalismo industrial de Marx, que o trabalhador vem se tornando mercadoria, enquanto a mercadorias ganham um cenário de vida. Então, as mercadorias se humanizam, os trabalhadores se mercantilizam, não geram uma sociedade harmônica, uma sociedade do conflito, da luta de classe. Os que têm meio de produção e os que têm apenas a força de trabalho e vendem ela para o dono de meio produção. Max Weber, parênteses, 1864 a 1920, parênteses. Desde o final do século XIX, a Alemanha, a sociedade onde ele vivia, havia passado por um grande processo de racionalização. Esse processo, não nesse século, é uma racionalização que vem desde o início da racionalidade, construção do moderno, da vida moderna, para Weber. Essa racionalização do trabalho está associado a uma ética do trabalho. Surgiu a partir da reforma protestante. De acordo com Weber, a reforma protestante não teve alterações meramente na religião cristã, mas ela também tem alterações profundas na maneira pela qual o indivíduo interpreta o trabalho. Dentro da reforma protestante, a tradição calvinista, tipicamente puritana, Inglaterra, principalmente nessa vertente específica, teria reintroduzido uma ideia do trabalho que não havia antes. Essa introdução dessa ideia de trabalho está associado a uma ética da salvação, porque na visão de João Calvino, o teórico principal é fundador do calvinismo. O ser humano é predestinado ao céu e ao inferno antes do seu nascimento, ou seja, antes de vir para a terra. O ser humano já tem destinado, mas ele não sabe se vai ao céu e ao inferno. E ao longo da vida, vestígios dessa salvação, condenação apareceram. Quais são os vestígios da salvação? O amor ao trabalho, a disciplina, a parcimônia, o ascetismo, quando o indivíduo abre mão de uma determinada vida prazerosa em prol de um significado, em prol de um objetivo que depende do esforço, onde a preguiça não tem vez, onde o projeto deve ser conquistado. Esse tipo de realidade, disse Webb, ao analisar o Calvino, construiu uma nova ética do trabalho. Essa ética da salvação está vinculada à ideia de que o trabalho dignifica, e o trabalho é uma condição dada por Deus. Então, deixa de ser aquela ideia de que o trabalho é uma punição, tipicamente como na sociedade grega. O trabalho é visto como a ideia da ética dessa salvação e o lado oposto da salvação. Condenação à preguiça, a procrastinação ser um sinônimo desta ética do não trabalho. Webb chegou à conclusão que o capitalismo moderno aliou o discurso burguês a essa ética de valorização do trabalho, a essa disciplinarização na sociedade moderna.
Sociologia parte da concepção de que todas as sociedades humanas produzem um tipo de trabalho. No modo amplo, sociologia do trabalho é um ramo, uma área específica que estuda esses fenômenos. Portanto, toda a sociedade produz, tem envolvimento com a realidade do trabalho, consequências, características. Não existe ninguém que o ser humano não trabalha. O ser humano produz. Emile Durkheim, 1858 a 1917. O trabalho serve para a coesão social. Ele é pensado como uma parte das estruturas que serve para essa dinâmica de uma sociedade, uma coesa e organizada. Publicar a partir de uma visão organicista que entende uma sociedade como um organismo tem partes. Cada parte tem uma função. Trabalho cumpre uma função, a educação uma função, a segurança outra função na saúde pública. Divisão do trabalho na sociedade. Solidariedade social, mecânica e orgânica. Nessa divisão compõe-se de uma realidade que é a seguinte: a solidariedade mecânica são de sociedades que têm um grau de integração social. Antes do capitalismo, sociedade simples, sociedade que tem uma baixa divisão do trabalho, que você não tem funções no trabalho tão especializadas. Pense na Idade Média, por exemplo, feudalismo. Tem ali três grandes grupos sociais, uma ramificação muito mais simples do que o capitalismo, que Durkheim chama de solidariedade orgânica. Nesse modelo, o trabalho é visto como uma forma especializada. É cada vez mais especialidade gera uma alta dependência do outro indivíduo. Por exemplo, quando vou ao trabalho, se por exemplo, vamos imaginar que a tecnologia de semáforos da cidade não está funcionando, ela tem de atrapalhar o bom funcionamento de todo o organismo social. Existe uma dependência direta dos trabalhos alheios. David Harvey. A escola de regulação vai tratar o capitalismo, a ideia do trabalho, através dos chamados regimes de acumulação. O capitalismo, desde o século XVI e XVII, tem fase pré-capitalista do metalismo, é a fase de industrialização. Primeira e segunda fase. O neocolonialismo e o imperialismo no século XX, dentro das Primeiras e Segunda Guerra Mundial, a consolidação do estado de bem-estar social, o capitalismo neoliberal, a crise agora no século XXI, etc. Ao longo da história, o capitalismo ele tem divisões, ele tem regime de acumulação específico nessa teoria dele. O século XX marca o século de expansão, consolidação, domínio do capitalismo global. Capitalismo torna-se uma exposição global no século XX. Isso fica muito claro nos regimes produtivos. O taylorismo, fordismo, toyotismo, porque a partir do século XX e XXI temos uma nova dinâmica do trabalho. O trabalho de nível global tem uma tendência de deixar aquele modelo fordista, por exemplo, fábricas de centenas de milhares de trabalhadores, todos ali reunidos fazendo uma função específica, cada um possa tornar os trabalhadores mais difusos, onde você tem uma fragmentação do ambiente de trabalho. Ocorre a esse processo uma nova estrutura que chamou de reestruturação produtiva, de acordo com Harvey. Este século XXI constitui a afirmação dessa reestruturação produtiva. O trabalho começa a ser pensado de uma maneira muito mais ampla, principalmente por conta da
desconstrução das leis trabalhistas, da dificuldade de garantir a estabilidade do emprego ao nível estratosférico de desemprego no mundo, a uma precarização do trabalho e também que a gente chama de flexibilização das relações do trabalho. No século XXI, o trabalho é muito visto, onde o trabalhador seja flexível. Parece uma palavra bonita, mas ela tem consequências imaginárias. Os trabalhadores que cumprem várias funções ao mesmo tempo recebem por uma. Leis trabalhistas que começam a desaparecer, começa a se perder, não significa que a nossa série tem que ser mantida do jeito que ela está. Mais atualizada, as novas dinâmicas do trabalho, o trabalho informatizado que ainda nós não temos muita regulação sobre eles direitos. Chegamos ao fim da aula de hoje de Ciências Humanas. Estou vindo aqui passar mais uma técnica para ter uma leitura dinâmica mais rápida. Peço que vocês desenhem diariamente. Pode ser qualquer objeto que vir à sua mente. Isso vai ter uma leitura dinâmica muito mais rápida. Quando você consegue ver um objeto, a sua mente ela vai estar decodificada para reproduzir o som da sua voz falando aquele objeto. Esse método faz acelerar a leitura 10 vezes mais rápido do que quando você não estimula a sua mente a fazer exercícios. Peço que se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as postagens.